Salve, salve pessoal! Esse é o podcast Sementes do Futuro, um podcast que trata de sustentabilidade, voluntariado, cooperativismo e outros temas de interesse social. Esse programa é uma parceria do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, da ONG Moradia e Cidadania e do CASCA, Instituto Socioambiental. Eu me chamo Laís Escher, sou jornalista aqui do Sindibancários e o tema de hoje é Das Distopias às Utopias, o poder da imaginação. Aqui ao meu lado, para conversar sobre esse assunto, tenho a Relações Públicas e integrante do Instituto CASCA Socioambiental, Aline Bon, bem-vinda. Obrigada. E a nossa entrevistada de hoje é a Paola Salermo Troian, conhecida como a Gringa. Ela é cineasta, chefe, vegana, gestora ambiental, com uma trajetória marcada pela inovação e pelo compromisso com a transformação social e ambiental. A Paola também já escreveu para a Vogue Brasil, ampliando esse debate sobre alimentação, sobre alimentação consciente, na verdade, né? E essas tendências saudáveis, assim. Atualmente, a Paola lidera a On My Planet, uma agência de marketing e negócios estratégicos dedicada a empresas que estão reprogramando o planeta. Bem-vinda! Muito obrigada. É muito bom te receber aqui. Eu estava falando antes da gente começar, que já acompanho o trabalho da Paola há muito tempo. E, enfim, acho bem interessante a gente diversificar os assuntos e especialmente falar sobre como a gente fala também, né? Ela é uma pessoa que, enfim, é uma grande referência pra gente nesse tema. Bom, eu vou fazer minha audiodescrição breve aqui, depois peço que vocês façam a de vocês e aí a gente segue com a conversa. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, um óculos com cor marrom claro, meio transparente. Tenho os olhos castanhos, estou de cabelo preso, com fone de ouvido e acho que é isso. Bom, eu sou a Aline, eu sou uma mulher branca, eu tô também de óculos, há bastante tempo, na verdade, eu uso óculos. É um óculos de armação escura, tô com uma blusa bem colorida, cabelo solto e é isso. Eu sou a Paola, eu sou uma mulher branca, eu tô de óculos também, eu tenho olhos verdes, eu tenho uma maquiagem no olho vermelha, eu tenho cabelos curtos e castanhos e tô com uma uma regata de basquete e uma camiseta de manga comprida e gola alta preta. Bom, vamos lá. Paola, antes da gente falar sobre o tema principal, eu queria que tu contasse para nós um pouco sobre a tua trajetória, né? Como que tu começou esse movimento de produzir conteúdo na internet, o que te levou a falar sobre essas questões relacionadas com o futuro, regeneração, sustentabilidade, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Se é que é difícil resumir, né? É uma longa trajetória, assim. Ela começou com uma área de comunicação. Eu fui fazer jornalismo, fiz até o 6º semestre. E aí eu desisti. Foi bem no ano que caiu a obrigatoriedade de diploma. E eu entrei numa confusão existencial com o ofício de jornalista, porque eu entendi o mercado em que ele estava. Era uma época em que a gente não tinha mídias sociais como a gente tem hoje, não tinha nem a possibilidade de ser um jornalista independente e ter uma receita e uma vida digna com isso. Então, eu entrei num embate ideológico com a profissão e olha só que engraçado, ali já sinalizava e apontava o caminho que eu ia ir, porque a minha indignação foi que na época, tinha tido um grande vazamento de óleo da Petrobras. Obviamente, teve uma grande repercussão no bioma que ele estava inserido. Isso não foi noticiado da forma correta pelos grandes veículos. E aí eu entendi o mercado do jornalismo que a gente acaba se colocando muitas vezes. Bom, ali foi a minha derrota. E eu fui fazer cinema. E aí começou uma comunicação mais de comunidade mesmo, assim. O bacana do cinema, além de tu contar histórias ficcionais ou documentais, é o trabalho em equipe. E aquilo, para mim, assim, foi uma grande aula. E aí, depois disso, eu fui trabalhar com audiovisual. Eu tive uma belíssima produtora que era de fashion filmes com as Patrícias. E a gente foi muito feliz fazendo isso. E aí, depois, eu acabei tendo um burnout, porque a gente trabalhava muito com as grandes agências de publicidade. Então, pensem em grandes mesas, com pessoas, aqueles estereótipos. E nós, as únicas mulheres do recinto. Então, era muito cansativo.
E aí eu disse, deu. Pra mim, cansei e fui fazer gastronomia. E aí dentro da gastronomia que começa a minha produção de conteúdo. Eu tive uma cadeira muito legal chamada Gastronomia e Sustentabilidade. Ali eu comecei a entender um pouco mais sobre origem, sobre plantio, sobre permacultura, sobre orgânicos. Ainda dentro da faculdade, que era de base francesa, eu tinha uma alimentação, entre muitas aspas, tradicional. Então, comia carne, queijo, derivados, enfim. Mas comecei a questionar tudo. Abriu a portinha, assim, ali se foi. Então, foi uma redescoberta da alimentação, do ambiente, do impacto que a gente tem. E eu acabei criando um Instagram, que era um blog, que se chamava A Gringa do Dedo Verde, fazendo alusão ao Menino do Dedo Verde, que é um livro belíssimo, assim, e que tem bastante a ver com o tema que a gente vai falar hoje. Mas aí, a partir dali, veio A Gringa do Dedo Verde. Eu comecei, na verdade, sem ter nenhum tipo de vontade de educar alguém, mas sim de compartilhar a minha descoberta e esse momento que eu tava, assim, encantadíssima com tudo que eu tava vendo. E aí, passou por um rebrand, passou de Gringa, depois foi pra Gringa. Afinal de contas, eu juntei o Gringa, que sempre foi meu apelido em casa, Gringuinha. E aí juntei com o Verde, que faz alusão à sustentabilidade, enfim. E estamos aí até hoje, fazem 11 anos já. Caramba, 11 anos. E é louco, né? Tudo tem relação, Tudo assim. tem relação. O cinema tem isso, a gente falava recentemente aqui no estúdio, né? Que é um trabalho que não se faz sozinho. Uhum. Tu pode até fazer, mas é incrível o final, né? Com toda aquela galera produzindo, e aí a comida, e... Enfim, tudo muito relacionado. E bom, que legal saber com mais detalhes da tua trajetória, assim, Porque acho que a gente sempre tem um ponto ali que alguma coisa nos desperta, né? E vai levando a gente para os caminhos que a gente escolhe. Estamos todas entre comunicadoras, então a gente sabe que esse dilema é um dilema que provavelmente todas nós, né, que passamos, assim, de se questionar o que está sendo feito com a comunicação. Afinal, a gente sabe que a comunicação é o formato que a gente tem de alcançar as pessoas. E quando usado de forma irresponsável é muito perigoso. Quando usado de uma maneira legal, a gente tem poderes de transformação. Então, acho que é muito isso que tu tá te propondo, né? Talvez tenha começado meio... quero compartilhar. E aí, acabou se criando um canal de transformação, né? De pessoas que estão aprendendo contigo, que estão se inspirando, né? E é bem difícil, imagino, também estar nesse papel, né? De influência, né? De pessoas começarem a te ver como referência. E todos nós temos incoerências e questões, né? Então, é difícil estar nessa posição, assim. Mas, adentrando o nosso tema, então, né? Por isso, eu tô bem feliz de a gente estar nessa mesa de comunicadoras para falar desse assunto, que é um assunto que tem me tomado bastante a cabeça, assim. Inclusive nas pautas pessoais, assim, conversando com a minha namorada, horas de conversa. Tá, mas por que a gente só vê filme de distopia? Não é possível que a gente não possa se deliciar com uma utopia. Por que a gente não pode simplesmente ter uma fagulha de esperança? Por que tudo é tão horroroso, né, nesse futuro? Como isso tá mexendo com a gente, né? Porque vai alimentando esse imaginário do fim. A gente já vê também muito meme, né? Do fim, assim. Depois até quero trazer um ponto sobre isso, assim. Mas a gente já tá... já se tornou meme, já estamos brincando com tipo, o mundo está acabando. E isso vai, na minha sensação, e daí quero ouvir, né, de vocês, assim, vai gerando essa paralisia, essa falta de capacidade de ação, né? Porque a gente vai, então tá acabando, então. Então é isso, né? E eu queria saber um pouco como é que tu enxerga, assim, essa hegemonia, assim, da distopia, né? E se isso também tem te atravessado nas coisas que tu consome, ou mesmo quando tu vai produzir conteúdo, assim. Eu sou uma grande debochada e cínica, assim, do fim. Porque não falar sobre ele também coloca a gente num lugar de não observação crítica sobre o que está acontecendo, né? Então, ele é uma possível realidade, né? E dos movimentos que a gente tem hoje, a mais próxima. Isso faz com que a gente se acovarde, faz com que a gente canse. As novas gerações estão cansadas. A gente nunca se medicou tanto, a gente nunca teve uma qualidade de vida tão ruim, mental, física. E às vezes a física é para dar uma aliviada no mental, né? A gente vai correr,
vai correr, vai produzir muita endorfina. Eu preciso disso, eu preciso me sentir mais conectado, livre, sozinho também, né? Às vezes, né, não colocar o fone para correr, enfim. Mas a questão dessa distopia é fácil falar, né? É fácil fazer um marketing da derrota, a gente consome... Bom, a gente que trabalha com comunicação, a gente sabe que uma boa notícia, quanto mais... como é que a gente fala? Quanto mais... Ai, me ajudem na palavra. Quanto mais forte ela for, quanto mais por um lado negativo ela acabar caminhando, mais clique eu tenho, mais acesso eu tenho. Então, isso é o fácil de vender, né? As pessoas vão engajar e vão querer se acomodar mentalmente, e o sofrimento alheio, ele é gostoso de ver. As pessoas... Não é à toa que a gente tem... Bom, aqui TV brasileira é um negócio incrível, né? Caso de família. Então, assim, a gente... Como cultura é fácil assimilar isso, porque a verdade, o estudo, o conhecimento, a força de vontade, a comunhão, a estar em sociedade, ouvir o outro, se entender, entender o outro, é custoso pra caramba. A gente tá falando em terapia faz 15 anos que a gente começou, de fato, a entender que saúde mental é uma coisa importante. Então... Eu me coloco nesse lugar também, como alguém muito cética, no sentido de que, cara, se a gente continuar nesse lugar é difícil a gente caminhar para outra realidade, mas também num lugar de eu tenho um papel para executar aqui, sabe? Eu vou morrer tentando, mas eu vou, sabe? É isso que vai me movimentar todos os dias, e é por isso que a gringa tá há 11 anos... Ai, com pausas, com cansaços, com choradeira, com... Cara, eu tô cansada de falar sobre notícias difíceis. Mas existe uma potência de seres humanos incríveis, de pessoas cheias de propósito, que também estão cansadas e que também precisam do... Ai, tapinha no ombro, vamos lá, amigo, a gente consegue junto, sabe? Mas são essas pessoas, essas iniciativas, esse uso do bom senso e da vontade que fazem a gente continuar e querer caminhar mais um pouquinho. Ai, dá uma paradinha, mas caminha mais. Sabe, a gente pode ir. E a gente acaba se colocando... Eu, por exemplo, tu falou em influência, né? Cara, eu odeio que me chamem de influencer. Por milhões de motivos. Assim, eu sou uma grande comunicadora e é isso que eu quero ser. Assim, não tenho... Ser influente. O que eu tô influenciando alguém, sabe? Vão ter senso crítico. Quem sou eu responsável pela influência de alguém? Eu quero é passar informação. Usa ela da forma como tu quiser. Sim. Mas... Isso coloca a gente num lugar de... Ok, galera, vamos ter que falar sério. Então, eu fico oscilando isso entre o deboche, o cinismo, o sarcasmo, que faz o negócio ficar um pouco mais leve. E a gente produz uns memes de fim do mundo, assim, porque, galera, vamos lá, vamos acordar. E aí a notícia é difícil, mas sempre tentando finalizar com um CTA, assim, um call to action pra frente. Bora reprogramar. Essa é a palavra que eu uso sempre. Assim, eu entendo que a gente vive numa Matrix, a gente já tá estabelecido esse modo de vida muito doido. Então, a gente precisa entender o sistema em que a gente vive e quebrar ele das melhores formas possíveis, mas sempre focado em autoconhecimento e boa vontade para entender o outro. Sim. E eu vejo que também tem um pouco... Acho que esse trabalho de comunicador, ele vai atingindo... À medida que tu vai gerando esse alcance, vai atingindo tudo quanto a gente, né? Claro, às vezes a gente vai criando certas bolhas ali das pessoas que querem consumir aquele conteúdo. Mas eu achei legal, assim, quando a gente tava pensando no programa e pensando em te ter como convidada, justamente essa pitada ácida, esse jeito um pouco mais, assim, chamando pra conversa, né? Porque nem todo mundo vai se ativar por um conteúdo que talvez seja muito duro e academicista e cheio de dados, né? E falando, assim, na referência do teu conteúdo, né? A Paola faz algo muito interessante, que ela tem dinamismo nas coisas que ela coloca. Acho que esse pezinho do cinema num roteiro que faz a pessoa se engajar naquilo, né? Minimamente... que seja assistindo um vídeo. E eu fico pensando que, às vezes pode parecer pouco e tal, mas, cara, às vezes é uma coisa muito sonhadora, assim, mas já que estamos falando de utopias, né? A pessoa vai acompanhar um conteúdo teu, tá, meio que vai passar, depois ela vai, sei lá, ao mercado e alguma coisa que tu falou sobre embalagem, sobre o próprio consumo, né? Enfim,
aquilo fica na cabeça. Então, essa forma de comunicar especificamente sobre as redes sociais faz muita diferença, né? Eu acho que isso muda bastante, apesar de a gente ficar nessa de será que pegou? Será que não? Mas são conteúdos que são dinâmicos, né? Para além de outras coisas, e falando de temas muitas vezes muito densos. E aí um detalhe, que eu acho que é uma coisa importante, já que a gente falou em influencer, né? Que é com informação embasada, com referência, com responsável. fonte. Exato. Não é influência, comi hoje pão no café da manhã apenas, comi por causa disso, daquilo, esse alimento é tal coisa, né? Tem toda uma... Quem produziu o meu pão? De onde ele veio? Por que ele tá no plástico? Tanta coisa. E queria te... não tá exatamente aqui na nossa sequência, mas acho que tu trouxe um ponto que vale explorar, que é da saúde, né, mental, assim. Acho que todo mundo que tenta trabalhar, seja lá de qual forma, com algum tipo de transformação, às vezes entra nessa canseira mesmo, assim. Poxa, eu estou cansada, já repeti isso 90 vezes, vejo comportamentos muito inadequados, muito perto, que eu não tenho capacidade de mudar. Tô vendo uma realidade muito dura perto de mim, né? Tu já tá fazendo esse trabalho há 11 anos, que demonstra essa consistência. E mesmo com momentos de desilusão, mais esperança do que desilusão, né? Porque se tem essa insistência, é aquele conceito da esperança ativa, né? Do tipo, vou fazer porque isso vai me nutrir a me manter esperançosa, assim. Queria que tu contasse um pouco como que tu faz pra te manter com essa esperança ativa, assim. Quais recursos tu usa? Eu acho que primeiro terapia. Sim. Básico, assim, a gente começa por aí. E se não... E daí é o conselho que eu dou, assim... se não tiver o recurso para fazer terapia, é porque é um recurso e é um privilégio absurdo fazer uma terapia. Conversa. Pega as pessoas que tu tem um diálogo livre e que se permitem trocar sem julgamento e fala. Fala, questiona, põe para fora, ou aprende a ouvir e saiba que tu tá num ambiente seguro para ser escutado. Essa é a primeira coisa, assim. Então, eu acabo consumindo muitos conteúdos que são, assim, difíceis e densos. Eu trago uma curiosidade que eu falo sempre que eu vou dar uma entrevista, vou num podcast, eu quase não sigo perfis veganos, por exemplo. Porque eu acredito que existem amadurecimentos de ativismos. Então, tem formas de tu contar as mesmas histórias. E, claro, há espaço para todo tipo de comunicação. Mas tem um lugar que tem uma agressividade e mostra... sei lá, coisas que eu já sei, eu já internalizei, eu não quero ver. Então, essa é uma coisa que eu me blindo. Eu tento recorrer a conteúdos e pessoas que estão mais adequados com o meu ponto de vista, ou com a forma como eu... que me dão conhecimento, mas também não me colocam numa terra arrasada, assim. A gente consegue ter um equilíbrio. Então, primeira coisa, terapia, exercício físico, comer bem e... não sei, eu acho que conversar com as pessoas. Eu sinto que de uns tempos pra cá, eu sou bem espiritualizada, assim. Eu digo que eu tenho me aglomerado com pessoas que estão no meu propósito. Do nada brota alguém que falou e é isso mesmo. E aí eu tô sentindo que eu tô indo pra um tipo de rede, de comunidade, que a conversa tá tão mais fácil, que tá tão mais interessante trocar, e a gente tá conseguindo... com o mesmo tipo de linha de pensamento, atingir mais pessoas, fazer movimentos que talvez sejam maiores, enfim. Mas é isso, acho que o que eu tento fazer em todos esses anos é me sentir livre para criar. Eu não quero me colocar numa caixa, não me permitir me colocar numa caixa. Não gosto de brigar com o algoritmo. Eu tenho 25 mil seguidores. Não é nada. E eu não quero furar essa bolha. Eu tenho muito medo de furar essa bolha. Porque furar bolha também significa lidar com coisas muito difíceis. E eu não sei se eu quero isso. E gera muita responsabilidade também, né? E eu já faço tudo com... pra colocar um conteúdo no ar, eu tenho que ter absoluta certeza do que eu tô falando. Ainda assim, galera, se eu tô errada, faz parte, tô fazendo isso pela primeira vez também. Então, assim, bora, sabe? Vamos ter níveis de tolerâncias com as pessoas. Eu não tô na má fé. Eu sou ignorante. Olha só que coisa. E aí, tem isso, assim, de ter essa responsabilidade, cuidar do que eu faço, mas também me acolher, sabe? Acho que me perdoar por não ser
tão assídua quanto eu queria, não brigar com algoritmo. O que é um algoritmo, né? A gente, é sempre uma luta ingrata. Cada semana muda a regra do jogo, eu nem sei que jogo é esse que eu tô jogando. Por favor, eu vou fazer o que eu me sinto à vontade para fazer e vou colher os frutos disso, né? Aí depois veio a agência e tal, vem outros tipos de negócio e movimentos sociais que eu vou me colocando para também preencher o meu tempo, a minha receita, enfim. Sim, tem bastante coisa envolvida com isso, né? Que é outro detalhe, né? As pessoas acabam tirando para influencer como uma vida glamurosa, mas tu muito mais gasta em vários sentidos para fazer isso do que recebe, né? Nossa, com certeza. E aí é isso, né? Ter compromisso com a informação, com o que se divulga, também tem a ver com, sei lá, se uma marca te procura para fazer algo. Eu digo muitos não. Pois é, e aí como tu vai pesquisar sobre aquilo até divulgar se sim ou se não. Então tem muita coisa por trás, assim, que eu acho que dessa responsabilidade que a gente falava, né? E desse cansaço que também gera, né? Trabalhar com comunicação nesse ponto, assim, né? Sim. Eu acho que é uma coisa... Não sei se vocês têm um pouco isso, assim, fugindo um pouco do tema, peço desculpa. Mas essa coisa da gente trabalhar com alimentação ou com esse assunto... enfim, as gurias também fazem isso pelo Casca, né? Trabalhar com os mutirões. Então, a gente, quando trabalha muito em frente ao computador, editando, escrevendo, enfim, fazendo coisas nesse sentido, quando vai para um mutirão, alguma coisa assim que tem que mexer o corpo para fazer aquele trabalho, é uma coisa recompensadora demais, né? Então, como a gente não pode, em geral, né? Mesmo com as hortas urbanas, se fosse o caso, estamos na cidade... Isso não acontece muito fácil, né? Então, os exercícios ajudam nesse sentido, assim. Mas então, que eu tava pensando, né? Nessa pressão em produzir aquilo e como dar vazão também pro corpo da gente que sente, né? Físico e mental, assim. É um trabalho muito pensante, né? E acho que na Casca, muitas vezes a gente consegue equilibrar um pouco, porque tem esses movimentos também na terra, enfim, que a gente consegue se movimentar, se mexer. E acho que o que tem a interlocução, né? Eu acho que as gurias são mais, né? Como tu tá fazendo aquilo sozinha. Tem outras pessoas, claro, mas assim, em geral, administra sozinho, isso também tem um peso, né? Eu sou 100% sozinha na produção de conteúdo, gurias. Até uma do roteiro à edição. Né, não faço tudo sozinho. De não poder trocar até sobre um assunto denso. Daqui a pouco, putz, tem que falar da pele, da devastação. Poxa, quero conversar com alguém, sabe? Do pele, eu sempre falo errado. Mas revisar essas coisas. A gente entende que é muito difícil. Chega uma hora que tu tá muito dentro daquele conteúdo, né? É difícil conseguir soltar. Mas vai, Aline. Bom, queria te perguntar um pouco sobre ativismo digital, né? Porque hoje em dia a gente fala muito assim do tipo... se for só no digital, vai ficar em casa, né? Tem pessoas que falam, fica em casa postando de iPhone, não sei o que e tal. Só que a militância fora da internet também está enfrentando esse esgotamento e falta de esperança, né? A gente tem muito menos idas pra rua, a gente faz... A própria, agora vou citar até o próprio PL da devastação, né? A gente fez lá, participou como organizadora, a Casca organizou junto lá o movimento na frente do arco. Tinha gente, mas assim, poderia ter muito mais gente. A gente também tá nessa desesperança, nesse cansaço e tal. Então, tem essa transição, né? Essa tensão entre o ativismo digital, o ativismo na rua. E parece que a gente ainda não tá conseguindo conectar muito os dois, né? Porque ou eu tô em casa... Parece que é só possível ser... Ou tu tá em casa, ou tu tá na rua. E aí tu tem uma persona dessa pessoa que tá na rua lutando. E às vezes é uma pessoa que só tá participando ali porque viu na internet. Mas parece que são mundos muito distantes, assim, né? Eu queria saber se tu percebe alguma coisa, assim, do ativismo digital mudando. Se tu já viu algo nesses 11 anos, assim, de valioso se alterando e tal. Vamos lá. Eu acho que assim, é complexo. Deixa eu organizar os pensamentos. A ignorância é uma bênção por muitos motivos, quando a gente está falando sobre grandes estruturas de poder e movimentação dentro dele, né? E eu acho que é aí que a gente está muito mais aculturado sobre o mundo, sobre onde a gente está inserido e o que a gente precisa fazer para mudar.
quando a gente vai para a rua, a gente se coloca num lugar de bastante vulnerabilidade, né? Dentro de casa a gente está, como toda a internet, a gente vê isso pelos crimes da internet, a gente vê que a gente está muito assegurado, né? A gente tem uma tela, a gente não está presente, a gente não está se colocando cara a cara com possível confronto, alguma questão. A gente está no conforto do lar fazendo o que a gente quer, né? Então, quando eu falo que a ignorância é uma bênção, eu acho que para todos os ativismos ambientais e sociais, mais os ambientais, eu acho, tem uma máquina muito maior por trás de tudo e que ela parece intransponível, assim, parece uma grande avalanche, um grande tsunami que a gente não consegue transpor, a gente não consegue navegar. A pele da devastação é isso para mim, assim, é uma grande máquina pública com muitos interesses, bilhões rolando quem nós somos, sabe? exatamente. Povos originários, pra quê? Sabe? Biomas? Pra quê? Qualidade do ar? Reservas hídricas? A quem isso interessa? A gente tá cansado. A gente tá precisando de uma reforma intensa, profunda. E faltam líderes também. Eu sinto muito essa falta de grandes expoentes que levem as massas, porque parece que tá todo mundo meio comprado pelo sistema, meio dentro dele. A Marina, para mim, é uma pessoa que eu admiro absolutamente e ela entende que ela precisa participar do sistema para ter chance de mudança, e isso é muito complexo, é pisar num terreno difícil, e ela foi absolutamente atacada, e a imagem pública dela nas últimas eleições, assim, massacrada da forma mais injusta, amoral, assim, nojenta. Então, eu sinto falta desses grandes expoentes que vão levar a gente pra rua. Eu fui uma pessoa que já fui muito mais pra rua do que eu vou hoje. Porque eu acho que às vezes eu sinto que eu faço mais em casa do que na rua, fazendo um volume que eu acho que as pessoas não vão estar lá também. Atinge mais pessoas. Isso, movimentando, mandando mensagem, ajudando a informar, mas isso é o meu papel, né? Esse é o lugar onde eu me coloco. Claro. Eu gostaria de ter grupos e ter essa sensação de que tá todo mundo mais presente e mais efervescente na rua e menos cansado. Mas é isso, acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente vai entendendo os movimentos, a máquina é feita pra gente se acovardar. E isso é um momento histórico que a gente está vivendo no Brasil, bom, no mundo, mas Estados Unidos ainda está indo bastante para a rua também, eles chegaram no limite absurdo, né? Mas aqui a gente chegou em outro tipo de limite, né? A gente vendeu o Brasil, a gente vendeu de novo o Brasil. Né? A gente é um novo colonialismo, eu não sei explicar em que momento a gente vive, mas a gente está vendendo de novo tudo que a gente tem de bom. Então, tá faltando essa coragem de novo, a gente tá precisando se sentir... Acho que a gente tá com um sentimento de ser mais brasileiro do que nunca. Tá voltando uma vontade de bater no peito, gritar que é brasileiro e brigar pelo que é nosso. Primeiro, a gente está brigando pelo povo. Eu acho que tem isso. A gente está mais justiça social. A gente está nessas pautas cada vez maiores, assim. Comunidade queer, pessoas em situação de rua. A gente tem movimentações maiores nesse sentido de violência contra a mulher. E isso é incrível, é maravilhoso. Mas para as questões de sustentabilidade, que a gente não necessariamente sente todos os dias, isso é uma outra camada que está faltando a gente sentir o cutuco. Eu, sinceramente, achei que aqui em Porto Alegre a gente ia sentir mais isso. A gente teve uma enchente há um ano atrás. A gente zerou a cidade. A gente acabou, a gente deixou... A gente teve uma cidade completamente paralisada e morta em muitos locais. As pessoas morreram. Eu trabalhei bastante com o processo de resgate animal, que é a minha causa sempre, né? No estado a gente teve muitos óbitos, aqui na cidade não foi assim, mas enfim, as pessoas foram deslocadas das suas casas. Eu achei que isso seria o suficiente pra gente acordar, ir pra rua e brigar por isso. Brigar pela nossa infraestrutura, pela dignidade. Isso também tem um fator ambiental. E isso não aconteceu ainda. Então, enfim, eu acho que eu tô esperando e tô querendo ter expoentes. Talvez eu me olhe e diga...
Será que eu não tenho que fazer parte disso? Né? Será que eu que não tenho que chamar mais, não tenho que brigar mais por isso, não tenho que levantar essa bandeira e dizer bora pra rua e me juntar com outras pessoas? Talvez estou fazendo terapia aqui no podcast. Mas sim, a gente está chegando agora, para quem está assistindo o podcast, agora nesse momento, a gente tem uma previsão de 200 a 300 milímetros para a região sul de novo, para onde a gente está, e uma possíveis alagamentos, transbordamentos de rios, enfim. A gente está vindo com um cenário muito semelhante do que a gente teve há um ano atrás. Então, gera preocupação, a gente começa a ficar em alerta, né? Então, é isso. Acho que eu sinto falta de expoentes. Sim. E talvez eu me coloque no lugar onde eu tô precisando ser o que eu preciso ver, sabe? Sim. Então, Sim. meio que é isso. Eu vou compartilhar com vocês que estão assistindo a gente, também com as gurias aqui, uma provocação que a professora Heloísa Belling-Lose, que é da URGS, ela pesquisa jornalismo climático, fiz recentemente um curso com jornalistas falando sobre esse assunto e ela fez uma pergunta que é como a gente fotografa o risco? Que é isso que muitas vezes é a nossa dificuldade, por mais que a gente esteja falando do que já aconteceu, do que vai acontecer. Mas como é que a gente fala do que vai acontecer? Se nunca teve uma enchente, sei lá, de grandes proporções, como é que eu vou falar para as pessoas que pode ter? Porque também tem esse detalhe de que a comunicação é muito visual e muitas vezes está baseada na foto, no vídeo. Então, como é que a gente conta isso? E isso é um desafio terrível e que a gente não deve carregar sozinhos, mas não tem como não ficar provocado por isso, né? E ficar pensando como é que eu vou falar para as pessoas que isso está aqui, que a gente tem que dar um jeito, né? Eu acho que essa é uma realidade da comunicação, uma inquietação de ter que resolver esses assuntos, né? Enfim, que vem de todos os campos, vem da reportagem, vem da comunicação institucional, vem do compartilhamento de informações, tipo, divulgação científica que seja, né? Então, a gente tem essa lacuna em todos esses campos, assim. Acho que essa é uma questão para reflexão, né? E é muito complicado, porque o nome do nosso podcast, ele é sobre distopia, sobre utopia. E quando a gente encara a realidade, né, que a gente está ali no meio do caminho, que é o que está acontecendo, é muito difícil. A tendência realmente é a gente ir pisando na distopia, porque assim, quem sou eu, né, e tem muito... É crescente a narrativa também da autossuficiência. Eu me viro sozinha. Se eu fizer tantos passos de skincare, eu estou fazendo meu autocuidado, então eu não preciso de mais ninguém. Primeiro ame você, depois você vai amar o outro. Então a gente vai se ensimesmando no mau sentido cada vez mais. E aí, bom, eu sou só uma agulha no palheiro. Tudo isso está acontecendo, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar bem quieta na minha casa e não quero nem ver nada que fale sobre isso, porque eu não vou mover uma palha, né? E isso me causa um desconforto, sim, porque claro que estamos todos cansados. Mas vem aquela necessidade de realmente ter expoentes e pessoas descansadas, talvez, ou que a gente se permita também descansar, porque é difícil, né? Mas que a gente possa ter esse fôlego para... diante de todas essas várias crises, que são todas muito interconectadas, porque somos todos, né, interdependentes dentro de um ecossistema, tá tudo muito junto. Como que a gente pensa coisas que não existem ainda, né? Futuros possíveis e que a gente tá com dificuldade de imaginar, a gente tá com dificuldade de se divertir, a gente tá com dificuldade de brincar, a gente tá com dificuldade de se encontrar e ser bom. Aí, assim, tu encontra uma pessoa... Epidemia da solidão, é tudo tão conectado que é muito difícil a gente pensar em... vamos estimular aqui uma utopia como uma forma de esperança, né? Não sei se a gente vai conseguir. Não sei. Bom, com a agência, eu atendo não é um estúdio, uma empresa de arquitetura que eles trabalham com BIM, que é um tipo de entendimento multidisciplinar dentro da arquitetura, que tu usa um software que reúne todas as informações e prevê os clashes e deixa tudo mais rápido, mais ágil, mais eficiente, mais sustentável, enfim.
E ali dentro do BIM se começa a usar a IA e a internet das coisas. Então cria cidades inteligentes e faz com que a gente tenha melhor qualidade de vida e faz com que a gente pense em centros urbanos melhores e mais agradáveis para a vida humana, né? E aí a gente entra numa grande coisa bonita, que é uma utopia chamada Solarpunk. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Nunca vi. Ao contrário de um cyberpunk que prevê um mundo destruído, enferrujado, sujo, sabe? Cheiro de graxa, de poeira, enfim... acabado, assim, terra arrasada. Enfumaçado, Enfumaçado, assim, como se fosse um pouco de Star Wars, que é a fuga da fuga, né? Com, por exemplo, Blade Runner, que é um dos meus filmes favoritos. Então, ele traz uma outra perspectiva, que é a união da tecnologia o planeta com energia renovável, com plantio, com vidas mais bucólicas, mas ainda assim tecnológicas. Então são lugares de respiro, de calma, de regeneração do planeta. Se chama Solarpunk. É o oposto a esse movimento de cyberpunk, de terra arrasada que a gente fala tanto. Assim, a gente tem como exemplos, por exemplo, o filme Oblivion ou o Pantera Negra, Wakanda, uma cidade nesse sistema de Solarpunk e tal. Então, dentro da narrativa do cinema, da literatura, a gente tem um lugar, assim, bonito de enxergar. Singapura é uma cidade que evolui muito, entende muito as necessidades rápidas dos seus habitantes e cada vez usa mais energias renováveis. Eles têm metas, assim, maravilhosas para que se use cada vez mais e se diminua o impacto ambiental, para dar qualidade de vida para as pessoas. Portugal é um lugar que, de toda a Europa, ele está à frente das metas. Então, é incrível. A última viagem que eu fiz para lá, todos os ônibus eram de energia solar. Nas cidades históricas como Sintra, que é uma das cidades mais antigas de toda a Europa, inclusive, assim, sistemas de recolhimento de resíduos perfeito, sabe? É outro tipo de vida. Ela continua sendo urbana, mas ela está migrando para um lugar mais agradável, né? Assim, mais... que dê mais vontade de viver, de estar na rua, de conviver com as pessoas. Enfim. E isso é uma coisa muito importante, essa frase, que dê mais vontade de viver. Porque a gente sentou no centro de Porto Alegre, e eu me incluo nisso, assim, tu vê as pessoas curvadas, cabisbaixas, esse tudo lugar meio amuada, né? Esse lugar que teve água e que ainda tem cheiro de mofo e que ainda tem coisas que não estão reconstruídas, que daí também tem outro assunto para podcast, que é basear tudo na construção, o desenvolvimento na construção. Que tipo de vida é essa que a gente constrói, né? Baseado nesse assunto, né? Das cidades sustentáveis. Então é um ponto, assim, a gente também vê as pessoas amuadas por conta disso, né? Que faz tanta diferença o ambiente que a gente está exposto, como aquilo nos motiva também para fazer diferente, né? É difícil, a gente acaba individualizando, às vezes ficando, eu tenho que fazer alguma coisa, mas também é parte do todo. Isso não quer dizer que você não possa ser voluntário, por exemplo, no Casca, lógico. Venham. Mas, enfim, é por aí. A gente tem que encerrar, mas antes disso, eu queria propor uma rodada aqui pra gente indicar um livro. Bom, a Paola já indicou, mas pode indicar outros. Uma indicação. Isso, não, faça. Livro, série, filme, música ou conteúdo que reacenda a esperança ou amplie o imaginário, né? Sobre o que é possível, que futuro é esse que a gente tem que é possível. E, enfim, depois a gente também compartilha as ideias que temos. Vai. Tá, então vou contar. Eu tenho 3 que são meio de naturezas diferentes, né? Uma é um livro que não é necessariamente para dar uma esperança, mas ele fala muito sobre isso que a gente tá falando, que é design de culturas regenerativas. Um livro super bom, um cara chamado Daniel Wall. Então, ele traz bastante referência sobre como a gente significa algumas coisas. Ele é bem inspiracional, é bem legal. Um Instagram que eu tenho gostado bastante de acompanhar no meio do bolo ali também, de várias coisas mais difíceis, que é o Entrópica, que é um Instagram espanhol. E aí ele faz muitos conteúdos levezinhos e também traz assim, notícias positivas pra acalentar a semana. Então, às vezes eu fico,
Graças a Deus, alguma coisa boa. Vamos ler uma coisa boa aqui. E por fim, uma outra pessoa que também produz conteúdo, que é a Lua Couto, e faz um trabalho também bem conectado com comunicação. Inclusive, hoje ela vai dar uma aula sobre regeneração e comunicação. Então, são 3 aí que eu indico. Fora a gringa, né? Eu tenho para indicar 2 livros. Um que é minha bíblia, que é Economia Donut, da Kate Raworth, que ela é uma economista premiadíssima. Ela baseia toda a teoria dela numa outra perspectiva econômica e ela extingue o PIB. Para que existe PIB hoje? Não há necessidade. Ela, através de uma coisa muito marqueteira, prática, ela pega a figura de um donut e diz que a gente tem limites aceitáveis para crescimento, para que a vida seja ética, justa. Então, ela vai tanto para as questões sociais quanto as ambientais. Ela propõe que mulheres e pessoas que gerem filhos e cuidem da casa tenham uma renda para elas, porque elas fazem a maior tarefa de todas, que é gerar e educar outros seres. Então, tem uma vontade dela aqui de dignificar a vida muito bacana, e ela traz isso de uma forma realista, com números, com perspectivas. Ela traz muitas pessoas incríveis da economia e de outras áreas para falar. Isso aqui é a minha bíblia, assim. Economia Donut é uma outra forma de entender o mundo para a gente viver com dignidade. E aí eu trouxe outro que é bem meu coraçãozinho, assim, que se chama Reinvente Sua Refeição, do Pavel Somov, que ele diz: desacelere e saboreie o momento de reconectar-se ao ritual de comer. São passagens que tu vai ler e entender um pouco mais sobre alimentação. Eu digo que tudo começa pelo prato, sempre é o lugar onde eu começo a falar sobre mudança, sobre regeneração, porque a gente entendendo que nos nutre e o impacto que isso tem, a gente consegue nutrir o mundo com outras coisas. Então, essas minhas 2 dicas de livros. Eu vou indicar o filme, deixa eu ver o nome dele, que eu já não lembro. Acho que é O Sabor da Vida. Fala do Dodin e fala sobre uma refeição, sobre a construção das refeições. É justamente isso, assim, esse espírito de comensalidade em torno de uma refeição, que eu acho que é uma coisa que nos falta muito. Outro livro que eu vou recomendar é o Revolução das Plantas, que é pequenininho, rapidinho, do Stefano Mancuso, que dá uma alegria e da gente olhar para as plantas e também para esses outros reinos de uma forma menos binária, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante. E vou recomendar uma escuta que eu faço semanalmente, assim, para ter uma referência de pessoas que leem e pesquisam muito, que é o Calma Urgente, que alguns de vocês devem ouvir, que assim, que dá um apanhado daquela semana do que é o terror da semana, mas com assim, possibilidades da gente entender e relacionar o que vem por aí, assim, né? Então, e o mais interessante para mim do podcast é que tem opiniões divergentes, né? Sim. Tem desinformação e sem burrice, com muito respeito. Não, é super inteligente o podcast, eu adoro ver ele. E o nome, né, gente? O nome é, tipo, pra mim é uma sacada maravilhosa. Calma Urgente, pra mim é o ápice. Calma! Urgente. Que bom saber que o Stefano Mancuso vai me trazer, porque ele tá lá na minha lista. Eu acho que ele vai me trazer esperança. Eu acho ele tá ali um amorzinho, assim, a gente lê coisa aquilo boa. e fica... Meu Deus, a vida é possível, ela é mágica. Bom, gurias, é isso. Passamos o nosso tempo, foi rápido no fim das contas, porque a conversa vai se seguindo, né? Este foi o podcast Sementes do Futuro, uma realização do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, em parceria com o Casca Instituto Socioambiental e a ONG Moradia e Cidadania, e foi gravado aqui no Estúdio Hall, na Casa dos Bancários. O programa foi produzido pelo Arthur Almeida, pela Ana Berni, por mim, Laís Escher, e pela Aline Bon, que também ficou responsável pelo roteiro. Na técnica deste programa tivemos Diego Dornelles, na coordenação de comunicação Aline Adolfs e na direção de comunicação Sérgio Hoff. Eu agradeço a tua audiência, te convido a curtir, comentar, compartilhar esse episódio e dizer que o Sementes do Futuro vai ter uma breve pausa, mas ele volta muito, muito em breve, com uma nova temporada de cara nova, com algumas novidades para a gente dar sequência nesse programa tão especial, com assuntos tão revigorantes assim. Então aguardem. E enquanto isso, fiquem por aí, acompanhem os que já foram e bora espalhar mais sementes por aí. Obrigada. Obrigada.